Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Uma excelente noite de quinta-feira a você e a toda a sua família. Que possamos ser edificados nessa noite pela palavra de Deus. E então esteja atento aí, esteja conectado comigo aí nos próximos 30 minutos. E com toda certeza Deus vai falar ao seu coração e também ao meu coração. Enquanto isso, enquanto essa canção está sendo tocada, compartilhe essa live, vamos convidar mais pessoas a estarem aqui conectados conosco. É uma palavra que eu quero compartilhar nessa noite, é uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento e com toda certeza vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Pai, Tu és inigualável, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, em todo o tempo, ó Pai. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ter a revelação de quem Tu és, que possamos ter a revelação de quem nós somos em Ti, Senhor, pela Sua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Queremos edificar a nossa casa sobre os seus fundamentos, edificar a nossa família, Senhor, nosso casamento. Queremos edificar tudo em nós, Pai, pelos Teus fundamentos corretos, ó Pai. Nos reposiciona, Pai, nos alinha com o Teu coração. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, Pai. Sim, Senhor. Sim, Pai. Tu sim. Tu és, Pai, Tu és o meu fundamento, Senhor. Tu és torre forte, Tu és a rocha da minha salvação, Senhor. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. És incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Inigualável, incomparável Deus, Deus de justiça, Deus de poder, Deus de graça e misericórdia, Deus de amor. Ah, Senhor, não há Deus além de Ti, Pai. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, ó Pai. O Teu nome está acima de todo nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite pela Sua palavra, Senhor. Estamos aqui com o coração desejoso por mais do Senhor. Temos fome, temos sede da Sua palavra, temos sede das Suas verdades, dos Seus fundamentos. Constrói em nós, Pai, as realidades do Senhor, as realidades do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite àqueles que ainda não cumprimentei.
Eu quero trazer uma palavra ao seu coração e também ao meu coração nesta noite. E o tema é a posição da igreja em meio ao caos. A posição da igreja em meio ao caos, podemos dizer a posição da família em meio ao caos, a posição, do cristão em meio ao caos. E quando eu falo igreja, a posição da igreja, eu e você somos igreja do Senhor. Aquele que crê em Jesus Cristo recebe da parte de Deus um cajado de autoridade, né? Nós somos parte da igreja de Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo na terra, então há sobre nós uma unção poderosa para mudar cenários. Eu quero falar um pouco disso nessa noite, a respeito da posição correta em meio ao caos. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, a palavra que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa eu só melhorar a luz aqui um segundinho. Atos capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminhavam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aleluia. Fala conosco, Senhor, por essa palavra, que os nossos ouvidos sejam abertos e o Senhor possa, Senhor, revelar o teu querer para nós através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui um momento de perseguição à igreja de Jesus, um momento onde Herodes havia aqui baixado decretos para prender cristãos. Aqui nós lemos aqui que Tiago, o irmão de João, já havia sido morto e Pedro também havia sido preso, e nós vimos ali uma perseguição terrível para a igreja de Jesus, uma afronta do inferno, uma afronta, da religião que estava incomodada com aquilo que Deus estava fazendo através da vida dos apóstolos. Então nós vemos ali a igreja passando por esse tempo, de tanta dificuldade, porém um tempo de muita manifestação de poder, mesmo perseguida, mesmo sendo com todos esses decretos, a igreja não se calava, a igreja continuava a crescer, continuava a multiplicar, continuava a fazer discípulos,
e isso com toda certeza trouxe muitos transtornos às trevas. Agora eu quero trazer aqui algumas coisas que esse texto nos mostra, né? Uma posição que como igreja nós devemos estar diante das adversidades, diante das resistências das trevas, diante das más notícias. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura correta, não é, diante de tudo isso, diante do caos, né? Quando nós olhamos os noticiários, nós só vemos falar de proibições, nós só vemos falar daquilo que nós não podemos, só vemos falar de coisas, sabe, que nos oprimem muitas vezes. Mas eu quero lembrar você, queridos, que a igreja de Jesus não pode parar diante das adversidades. A igreja de Jesus, que é equipada com armas poderosas em Deus para destruir potestades, para anular o engano, anular sofismas e todo o levante das trevas. Então, a igreja não pode parar, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, diz a Bíblia. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja ativa, uma igreja viva. Nós precisamos manter a nossa fé firmada naquilo que Deus diz, porque a palavra do Senhor também nos diz que, sabe, Cristo em nós é a esperança de glória. Então, se Cristo em nós é a esperança de glória, aquilo que nós carregamos da parte de Deus pode sim mudar cenários, pode sim mudar circunstâncias, pode sim, sabe, mudar tantas e tantas coisas que estão fora do lugar. Por isso nós precisamos, sabe, pela palavra de Deus, receber de Deus direção, receber de Deus aquilo que nós precisamos. Então nós vimos aqui que era um momento de caos, era um momento de perseguição, os relatórios eram negativos, certamente chegavam ali na casa dos discípulos de Jesus, na casa dos crentes. Olha, tal pessoa foi presa, olha, outra pessoa foi presa, olha, aquele homem foi preso, olha, aquela mulher foi presa, olha, Pedro está preso, Tiago foi morto. Notícias ruins chegavam em todo momento, mas a igreja viva não parava pelas más notícias. A igreja viva não se acovardava diante desses cenários. A igreja não guardava, não, sabia, abaixava a sua guarda diante de tudo isso, mas a igreja então ela se posicionava ainda mais. Nós vamos ver aqui, a adversidade era real, as circunstâncias, os relatórios negativos eram uma realidade, mas mesmo assim a igreja não parou. Ela teve uma postura diante da adversidade. Olha aqui o que a igreja fazia aqui. Olha o que a palavra do Senhor nos fala no versículo 5, ali na parte B do versículo 5, né? Diante das adversidades, Tiago morto, Pedro preso, muitos cristãos presos, diz a Bíblia aqui no versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então aqui a chave, sabe, para abrir portas poderosas nas nossas vidas, na nossa nação, está exatamente aqui. No meio do caos, a igreja orava intensamente. Queridos, a oração tem um poder tão tremendo. A oração com o foco correto, ela tem um poder sobrenatural de mudar cenários. Então, aqui o texto fica muito claro. A igreja diante da oposição, ela não ficou choramingando, ela não ficou lamentando, ela não ficou murmurando, não, mas ela teve uma postura de fé, ela teve uma postura, sabe, de autoridade. Ela orou, ela foi clamar a Deus, ela foi, sabe, no mundo espiritual, liberar aquilo que já era uma verdade, uma realidade no céu. O segredo das nossas conquistas está exatamente aqui. Muitas pessoas, no meio da adversidade, para de orar, no meio da adversidade, para de clamar a Deus, para de buscar a face do Senhor, param de buscar a palavra de Deus por causa das dificuldades, quando na verdade as dificuldades, elas precisam nos projetar para algo maior, precisam nos projetar para uma busca mais intensa, para uma oração mais intensa, crendo que Deus já liberou milagres. Então assim foi a postura dessa igreja. A igreja viva, ela se move por pilares, né? Ela se move pela adoração, ela se move pela intercessão e ela se move pela proclamação. Aqueles que estavam presos eram proclamadores da palavra de Deus. Mas, queridos, o êxito da proclamação também está ligado, sabe, ao trabalho de retaguarda. A igreja orava incessantemente, intensamente. Haviam homens no campo pregando, mas havia uma igreja orando, intercedendo lá na sua retaguarda ali. Sabe? Então isso é muito importante.
De repente nós estamos diante de cenários difíceis na nossa casa, cenário de enfermidade, cenário de rebeldia dos filhos, muitos cenários controversos, cenários de crises conjugais. Qual que é a nossa postura diante de tudo isso? Abandonar o barco, abandonar o marido, a esposa, deixar os filhos se perderem? Não, a nossa postura é lutar com a arma correta, não é? Uma postura de oração, oração intensa, diz aqui. Eles oraram intensamente diante da adversidade. Porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Orar intensamente não é gritar alto para Deus, não é fazer aquela oração gritante, né, nos ouvidos de Deus, ficar ali enchendo os ouvidos de Deus, gritando no ouvido de Deus, não. A oração intensa é aquela que sabe quem é o seu Deus. Eu oro porque eu sei que o meu Deus está no controle. Eu oro de acordo com a palavra de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor já proveu o milagre. Eu creio, Senhor, que as tuas promessas são verdadeiras para a minha vida. Eu creio que aquilo que eu estou vendo é tão pequeno diante daquilo que o Senhor é, diante do seu poder. Sabe, é uma oração que eleva a nossa fé, é uma elevação que nos projeta, sabe, como vencedores e não como desistentes. Não como alguém desistido, como alguém fraco na fé. Não é uma oração do coitadinho, não, mas é uma oração, sabe, que nos faz descansar à sombra do Todo-Poderoso. Então, assim, essa igreja orava intensamente a Pedro, declarando a palavra de Deus certamente, né, sobre a vida de Pedro, sobre a vida da igreja. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Mesmo que não pareça, mesmo que nós muitas vezes achamos que as coisas estão fora de controle, Deus está trabalhando. A gente vê cenários de tantas restrições, né, no tempo que nós vivemos, nesses dias específicos. Tantas restrições, mas na realidade, queridos, nós, por mais que nós estamos privados de tantas coisas, nós ainda podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mesmo que nós não podemos circular livremente, mesmo que nós não podemos cultuar a Deus livremente, né, um ajuntamento santo de pessoas, podendo abraçar, podendo cumprimentar, mesmo que nós não podemos fazer isso ainda, mas nós continuamos podendo todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso precisa estar dentro de nós, uma postura correta diante da adversidade. Agora vamos ver aqui a resposta da oração intensa, no versículo 7. Olha o que diz aqui no versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou ao lado de Pedro. Olha que tremendo isso. A oração era lá na casa de Maria. Alguns cristãos ali, vários cristãos ali orando, reunidos em oração. A oração era numa outra geografia, mas o milagre foi lá na cela, onde estava Pedro preso, onde estavam as algemas, onde Pedro estava algemado. O milagre não tem distância geográfica. Por isso, se você imagina que a pessoa qual que é o alvo da sua oração está distante, está de repente numa outra cidade, em outro lugar, queridos, não importa. Não há distância, não há limites para o alcance das nossas orações. Se nós oramos intensamente, a resposta, o milagre de Deus, a qualquer momento ele virá. Diz o texto, uma luz brilhou. Queridos, eu quero profetizar que a luz vai brilhar na vida dos seus filhos, a luz vai brilhar nas suas finanças, a luz vai brilhar no seu casamento, a luz vai brilhar nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, trazendo milagre, trazendo respostas de oração, confirmando a palavra de Deus na vida de tantas pessoas, como foi aqui na vida de Pedro. Houve intercessão, houve a oração intensa e houve também um liberar de milagres do céu. Pedro saiu de uma forma milagrosa de dentro da cela. Não é? As suas algemas saíram sozinho, não é? Caíram dos seus braços, dos seus pés. Pedro passou, no meio dos soldados sem ser visto, passou no meio das guardas sem ser visto, o portão abriu sem que alguém abrisse. Quantas coisas Deus não pode fazer? Queridos, quando a igreja tem uma postura correta, quando nós temos uma postura correta, nós vemos diante desse cenário de caos, nós vemos muitas pessoas, talvez saírem da sua postura de guerreiros, da sua postura de fé, usarem de repente a boca para amaldiçoar o governante, para amaldiçoar o X ou o Y. Nós não concordamos com muitas coisas, é fato, sim,
mas Deus continua no controle. Nosso papel não é fazer militância, o nosso papel não é nada disso, o nosso papel é ter uma postura de igreja, que é orar, que é clamar a Deus. Deus, o Senhor pode mudar. A palavra fala que até o coração do rei, Deus inclina. Então, por que Deus não vai inclinar o coração, seja de um governante, seja de um governador, de um prefeito, de um presidente? Lógico, Deus vai inclinar o coração quando nós, como igreja, entendemos o nosso papel de intercessores, o nosso papel, sabe, de orar a Deus, sabe, de clamar a Deus. Então não adianta nós lutarmos, a nossa luta não é contra sangue, contra carne, não é contra pessoas, mas é contra principados. A nossa oração, o alvo da nossa oração é quebrar o céu de bronze, é fazer com que demônios saiam da frente, para que demônios saiam das posições que estão ocupando, para que os milagres do Senhor aconteçam. Aqui no Brasil, na nossa nação, nas nossas casas, esse é o nosso papel. A nossa oração precisa ser assim, uma oração intensa, mas uma oração cheia de fé. Não é uma oração de blá blá blá, de murmuração no ouvido de Deus, não, mas uma oração fervorosa, é uma oração poderosa, é uma oração, sabe, regada de fé pela palavra de Deus. Amém? Então a resposta vem quando nós oramos, temos uma postura assim. A luz brilhou. E por último aqui, o testemunho vem no versículo 11. Olha que lindo, que testemunho construiu na vida de Pedro e também na vida dos demais, da igreja de Jesus, diante de tudo que aconteceu. O versículo 11 diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha só, queridos, aquela adversidade produziu uma oportunidade para Pedro experimentar aquilo que ele ainda não havia experimentado. De forma milagrosamente ele saiu daquela cadeia, daquela prisão. E eu quero profetizar que de forma milagrosamente a sua vida vai mudar. De forma milagrosamente essa pandemia vai cessar. De forma milagrosa o seu casamento será restaurado. De forma milagrosa as situações irão mudar. Nós veremos a glória de Deus no meio de tudo isso. Nós poderemos dizer que verdadeiramente Deus enviou socorro ao Brasil. Deus enviou socorro à sua casa. Verdadeiramente Deus enviou socorro sobre a sua saúde. Em nome de Jesus eu quero profetizar isso na sua vida. Uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, que certamente é uma verdade para mim, uma verdade para você. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar essa rápida reflexão ao seu coração, para que, sabe, a palavra de Deus, não importa o caos, não importa os cenários contrários. Se nós tivermos uma postura correta, se nós tivermos uma vida correta, sabe, diante de Deus, uma ação correta diante de Deus, uma ação em fé, uma postura diante da adversidade, a resposta virá e vai construir um testemunho para nós e para as futuras gerações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora por você, pela sua vida. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar pela sua palavra, quero te agradecer pela sua bondade, fidelidade e misericórdia. Quero pedir que cada um dos meus irmãos aqui sejam visitados, ó Pai, com milagres. Pai, que portas sejam abertas na vida financeira. Pai, aqueles que encontram nos leitos de hospitais, nas UTIs, sejam visitados com cura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai cessar, ó Pai, o avanço dessa pandemia, que tudo possa, Senhor, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, Pai, experimentar os Seus milagres, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu quero orar, declarar a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a família de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. E fique ligado aí nas redes sociais, nós temos colocado aí como será a movimentação da igreja no final de semana, né? Teremos os cultos online ou presencial. Fique ligado aí que teremos em breve notícias aí atualizadas para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E lembrando que todas as manhãs temos tido as lives, né? O Café com os Apóstolos. E na sexta-feira à noite, né? Amanhã à noite terá à noite também o trabalho, a live das mulheres. E serão tempos preciosos, né? Sábado pela manhã
o Café com Pastores também às 10 horas da manhã. Fique ligadinho aí. E você que precisa, de repente, chegar lá na igreja, entregar seu dízimo, sua oferta, sua primícia. A igreja está aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 até as 11h30 da manhã. E a parte da tarde, das 14 às 18 horas, o Levi estará lá. Tá bem? Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um excelente final de semana.